tá? Que eu passei na última aula. Bom, o número 1 diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo. É a pessoa física contratada por uma pessoa para prestar serviços a outra empresa, com o objetivo de atender à necessidade transitória de substituição do seu pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços. Quem seria essa pessoa? É o temporário. Porque o temporário, ele serve o quê? Somente nessas situações. Quando é para substituir necessidade transitória de substituição de pessoal regular, o que é pessoal regular? É a pessoa que é ativa na empresa. De licença maternidade, de férias, de auxílio-doença, né? Ou a acréscimo de extraordinário de serviços, que seria basicamente o quê? Final de ano, por exemplo, quando tem um acréscimo, né? A procura intensa aí de clientes para compras em lojas de shopping. Então, eu posso contratar uma empresa de serviço temporário e contratar esse vendedor para trabalhar temporariamente na minha empresa. Isso aí está muito ligado àquela questão do freelance que o pessoal fala, né? Esse é o trabalhador temporário. É aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. E esse é o trabalhador eventual. Ele vai eventualmente nas empresas, né, ele não tem uma relação de trabalho, de emprego. É a pessoa que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, e a qual não se aplica a CLT. Esse seria o autônomo, tá? Que é aquele que assume o risco da atividade econômica, tá? Sem fins lucrativos ou não, e na qual não se aplica a CLT. E esse é a função do autônomo. Então, a resposta certa é a letra B. Número 2. O sócio retirante, nos termos da consolidação das leis do trabalho, responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, depois de averbada modificação do contrato, somente em ações ajuizadas até 2 anos. Porque até em 2 anos, se o sócio retirante, né, se tiver alguma ação trabalhista aí, ele vai responder subsidiariamente pelas obrigações da sociedade. Tá? Número 3. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta em relação ao disposto da CLT. Primeiro, a contratação do autônomo, cumpridas por todas as formalidades legais de forma contínua, não afasta a qualidade de empregado prevista no artigo da CLT, o terceiro da CLT? Sim. Sim, porque, inclusive, com a reforma trabalhista, houve uma modificação aí também com relação à continuidade ou não. Então, na verdade, o autônomo, dentro, lógico, de todas as formalidades legais, né, afasta a qualidade de empregado. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, para prestação de trabalho intermitente? Sim. Nós não falamos ainda sobre o contrato de trabalho intermitente, mas isso foi acrescentado na reforma trabalhista, tá? Essa parte do trabalho intermitente que até então, antes da reforma, não existia. Então, ele é correto. Durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores de serviço que exerçam ou não a mesma atividade econômica, utilizando o contrato de trabalho intermitente, outra modalidade de contrato de trabalho. Durante o período de inatividade da empresa, sim. Né? Caso contrário, não. Então, a resposta é a letra B. Estão corretas todas essas assertivas. Bom, número 4. Francisca trabalha na residência de Olivia 3 vezes na semana como passadeira. Normalmente, o combinado é comparecer ao trabalho às terças, quintas e sextas, mas quando é necessário, mediante a prévia comunicação, comparece em outro dia da semana, desde que não sejam sábados, domingos e feriados, nem datas comemorativas. Sua remuneração é feita e calculada por dia de trabalho e sua CTPS não foi assinada. Quando Francisca não comparece, não recebe o pagamento e não sofre nenhum tipo de sanção. Entretanto, Olivia sempre solicita que a ausência seja previamente comunicada. Francisca procura você como advogado para sanar uma dúvida acerca da sua situação de relação de trabalho. De acordo com a legislação específica em vigor, a alternativa que contempla a situação de Francisca é: Francisca, na verdade, ela trabalha na residência de Olivia e ela vai mais 3 vezes na semana. Tá? Ela 3 vezes na semana como passadeira. Tá? E aí fala que o normalmente combinado é terça, quinta e sexta. Né? Então, nesse caso, ela vai configurar como o quê? Se ela está trabalhando na casa de família, né, e não tem a carteira assinada, e deveria ter, né, porque aí já não há limitada 2 vezes por semana. Até 2 vezes ela ainda pode ser diarista. Acima de 2 vezes já é considerada doméstica. Então, Francisca é considerada empregada doméstica. Ela não é empregada eventual, né? Ela
não é diarista, porque ela para ser diarista, para trabalhar apenas 3 vezes na semana, não, se fosse 2 vezes seria. É autônoma, não é, porque ela não presta serviço para uma empresa especificamente. E pertence à categoria dos trabalhadores liberais, também não, porque trabalhador liberal não presta serviço para a família. Então, seria considerado empregada doméstica. Ok? Número 5. Acerca dos conceitos do empregador, empregada e grupo econômico, análise as afirmativas a seguir. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, dirige a prestação pessoal de serviço? Sim. Sim, porque a empresa ela pode ser individual ou pode ser coletiva e ela assume-se os riscos da atividade econômica. Equipara seu empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados? Sim, também. Equipara seu empregador todo esse rol aí de profissionais, tanto liberais, instituições, associações, que podem ser com ou sem fins lucrativos. Sempre que uma ou mais empresas, tendo mesmo, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle e administração de outra, ou ainda quando mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrem o grupo econômico, serão responsáveis pessoalmente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego? Pessoalmente, não. Aí, no caso, seria solidariamente. Quarto, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses ou a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Tá? Nesse caso aí também, não. Se a gente for pegar lá na CLT o que está escrito, ele não fala da questão da demonstração de interesse integrado. Né? Ou efetiva comunhão de interesses, sim. A atuação conjunta da empresa dele integrantes. Tá? Então a resposta é a letra A. 1 e 2. Quais os tipos de poderes de empregador nós temos? Explique os poderes de controle, disciplinar, de organização. Tá? Esses são os tipos de poderes do empregador que, se for pedido para citar, você tem que citar e explicar também o que seria esses tipos de poderes do empregador. Ok? Então, esse é o exercício número 4.